Salve, salve rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou falar pra vocês por que todo artista deve se profissionalizar. Na verdade é o seguinte, estamos em 2025, né? Então é o seguinte, artista que não é profissional em 2025, a tendência é que ele não aconteça, né? Se o cara já é famosão, ele começa a dar uns moles, é até perdoável, né? Apesar de que assim, a gente vai falar, talvez nesse vídeo ainda, a longo prazo ele vai se deteriorando, né? A gente não está mais nos anos 70, nos anos 80, onde os contratantes, o mercado, as gravadoras, né, os players desse mercado, os empresários, permitiam que o artista simplesmente cagasse e andasse para o trabalho dele, não fosse profissional, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, melhor de tudo, né? Como se profissionalizar. O que caralhos é se profissionalizar quando a gente fala isso? Para a gente começar a entender sobre isso, eu sempre gosto de fazer analogia, né? Vocês devem ter percebido isso. Eu adoro a analogia do futebol. Eu gosto muito de futebol, sou flamenguista, inclusive hoje é segunda-feira, dia 17 de março de 2025, e o Flamengo é bicampeão estadual em cima do Fluminense do meu pai, Xuxinho. Te amo, tá? Mas o Mengão é campeão. Cara, o futebol explica muito pra gente sobre se profissionalizar, né? Então vamos parar a pensar o seguinte, eu às vezes jogo uma pelada, né, por aí, e quer dizer, já tem um tempinho que eu não jogo, mas já joguei já. E você provavelmente deve jogar uma pelada por aí, né? Então, quando você joga pelada, é o quê? É futebol, né? Você tá jogando futebol. Os caras do Fla-Flu de ontem jogaram mesmo futebol, né? Não jogaram outro esporte. É futebol, né? É futebol. O artista é a mesma coisa. O artista que faz música, que faz arte de maneira como se fosse uma pelada, ou seja, de maneira amadora, descompromissada, é o mesmo artista como um cara que sobe num palco e canta para meio milhão de pessoas, né? É a mesma arte que ele está fazendo, é arte, né? É música, mais especificamente. Mas qual é a diferença entre o cara que vai na pelada e o cara que ontem jogou o Fla-Flu, que entrou em campo, né? Ele é mais profissional, né? Essa é uma grande diferença. Essa talvez seja a principal diferença, né? Ele é mais profissional. Então, ele sai de um amadorismo para uma profissionalização. O cara que vai jogar pelada tá jogando futebol, mas ele é amador. O que significa isso? Ele só faz aquilo ali, meu irmão, né? Por lazer, não é a vida dele aquilo, né? Muitas das vezes aquilo ali é um hobby para ele, é uma forma de extravasar, é uma forma de fazer amigos, né? Tem vários motivos para você jogar um futebol, mas não é a vida dele. O profissional, aquilo ali é a vida dele, então tudo ao redor da vida dele gira em torno daquilo ali. Então a alimentação dele é para o futebol, né? O sono dele é para o futebol, né? A casa onde ele mora, o local onde ele mora é para o futebol, porque tem a ver com o clube onde ele está. Se ele fecha um contrato com a Rússia, né, um time da Rússia, ele tem que mudar para a Rússia. Então a casa dele, né, gira ao redor da carreira dele ali do futebol. Os contratos dele, né, giram em torno do futebol. Tudo ao redor da vida daquele cara ali, né, ou praticamente quase tudo, gira ao redor do futebol, ou seja, ele está mais entregue ao futebol, não é uma coisa esporádica que de vez em quando ele faz, é a vida dele inteira. O artista, da mesma maneira. Então tem o artista amador, né, o cara que vai lá, pega uma guitarra, toca com os amigos, né, ou seja, a mesma coisa da pelada. Às vezes pode usar a música como maneira de se encontrar com a rapaziada, maneira de, como fosse um hobby, para dar uma relaxada, né, do dia a dia. Mas tem um artista que aquilo ali é a vida dele, né? É a vida dele. Então, a casa dele gira ao redor daquilo ali, a família dele, né, vai girar ao redor daquilo ali, né? O dia a dia dele, a alimentação dele, aonde ele está ou não, tudo vai girar em torno daquilo ali. Por quê? Porque aquilo ali é a vida dele. Então, uma das grandes diferenças do amador profissional é o quanto de dedicação, o quanto de vida aquilo ali, né, tá na vida dele, o quanto que ele gira ao redor daquilo ali, se aquilo ali simplesmente é algo, né, aleatório, esporádico ou não, aquilo ali é tão forte, tem tanta gravidade que tudo gira ao redor. Inclusive, o mundo da física, né, é uma maravilha que ensina isso pra gente, né? Por que todo o sistema solar, né, gira ao redor do Sol? Porque ele é o objeto de mais massa, né? Então ele é o mais pesado. De todos os astros que estão no nosso sistema, o mais pesado é o Sol. Então, por ele ser o mais pesado, de mais massa, de mais gravidade, tudo gira ao redor dele, né? Tudo gira ao redor dele. Então, quanto mais massa, quanto mais grave é algo na nossa vida, tudo gira ao redor daquilo. Então, uma pessoa, por exemplo, de religião, que tem Deus como principal pilar da sua vida, tudo vai girar ao redor daquilo ali.
Mas o cara, por exemplo, da arte, cara da música, se a música for a grande gravidade da vida dele, tudo irá girar ao redor. E não um negócio aleatóriozinho, entendeu? Que tá aqui girando, né? Um Plutão lá, longe pra caramba, que faz uma volta bem devagar, né? Bem lentinho, né? Esse é o hobby, né? O Plutão é o hobby, né? Vamos pensar assim. Então, quanto mais gravidade você tem para algo na sua vida, você faz com que tudo gire ao redor daquilo ali. E a grande diferença de um artista mais profissional é que ele tem mais gravidade com relação à arte dele, à música dele. Aquilo ali é mais grave para ele, não é algo, né, aleatório, é algo realmente grave. Por que eu tô falando tudo isso, né? Porque, cara, a gente está em 2025. Já foi muito romantizado o fato dos artistas não serem profissionais. Outro dia até meu pai me mandou um vídeo muito engraçado, um vídeo antigo do Tim Maia. Não sei se vocês já viram isso. Se não viram, vejam. O Tim Maia vai fazer um show no Rio de Janeiro e vem um repórter entrevistar ele e fala: "Ei, Tim Maia, o pessoal, pô, te conhece muito por você não ir aos shows, faltar aos shows. Pô, você acha que isso te prejudica na tua carreira?" Aí ele vira e fala: "Olha, Francisco, o nome do repórter, talvez deve prejudicar, né? Mas prejudica também, cara. Eu já tô com tantos anos de carreira, então agora meio que foda-se, entendeu?" Ele só não falou foda-se, mas assim, dane-se. O Tim Maia realmente, né, um caso muito emblemático que ficou conhecido por isso. Um cara que faltava o show, o cara que, pô, o Faustão anunciou, né? Nesse mesmo vídeo tem o Faustão anuncia: "Com vocês, Tim Maia!" E o Tim Maia não aparece, tá ligado? Então ele ficou realmente marcado por isso. Antigamente ainda tinha um ar meio romântico, né? Nossa, que legal, o cara é meio doido, né, tal, maneiro, bacana. Né? Mas mesmo naquela época, ele já começou a se queimar, tá ligado? Ele já começou a se queimar. Ninguém quer contratar um serviço e não ser atendido, né? Você não quer contratar um serviço e a pessoa não entregar. E o artista, muitas das vezes, o que ele está fazendo é entregar um serviço. Claro que tem toda a parte glamourizada, sentimental, ideológica, política, sei lá, o que seja. Mas no fundo é o seguinte: alguém pagou para aquela pessoa executar um serviço, sabe? Seja o serviço da maneira dela, ela tem a liberdade artística. Mas um fã, por exemplo, quando gasta um dinheiro, pô, ele pagou R$100, ele quer ver um show, né? Ele não quer pagar R$100 e não ter nada. Você não quer pagar R$100 para um pedreiro na tua casa e não ir. Você não quer, você quer pagar e você quer ter algo em troca. Você não quer entrar numa loja, dar uma grana e a mulher não te entrega nenhum produto. Você: "Não, mas eu comprei essa camisa." A pessoa: Não, vou te entregar não. Você vai ficar puto, né? Então o artista é a mesma coisa. O artista, ele é mais uma das pessoas da sociedade que entrega, né, um serviço através do seu dom para o bem da sociedade, não para o bem dele só, né, para o bem de todos. Então, mesmo o Tim Maia naquela época, eu tô rouco porque ontem o Flamengo foi campeão, então vocês imaginam, né? Mesmo o Tim Maia naquela época, por mais que haja esse romantismo ao redor, no fundo, ele já estava assim, fechando várias portas. E no fundo é isso que acontece. Mas, né, ainda não fechava tanto, por quê? Porque era o Tim Maia, tá ligado? E um Tim Maia aparece a cada 100 anos. Então, se você não é um Tim Maia, né, se você não é um cara tão talentoso quanto o Tim Maia, né, tipo assim, cara, você não pode fazer o que o Tim Maia fazia, sabe? Você não pode simplesmente não entregar. Se te pagaram, se te chamaram, nem que te pagaram, né? Às vezes não tem a ver só com dinheiro, tem a ver com a palavra mesmo, né? Pô, sei lá, eu trabalho às vezes com vários MCs assim que estão começando na carreira, o cara fala: "Não, uma roda de rima me chamou pra ir lá, mas não tem nenhum real." Mas tu falou que ia? Eu falei, então tem que ir. Porque se tu falou que não vai mesmo sem ter dinheiro, porra, tu não cumpriu tua palavra. E aí as pessoas vão perdendo, você vai perdendo credibilidade. Então, um atleta profissional e um artista profissional, ele tem mais entrega, né? Ele tem mais entrega. E tudo ao redor da vida dele vai girar, né? Tudo na vida dele vai girar ao redor daquilo ali, porque vai estar num centro de mais gravidade. Então, se profissionalizar é ir dando mais gravidade para a sua profissão, né? Se profissionalizar é ir dando mais peso para a tua arte, mais peso para a tua carreira, mais peso para a tua música. E aí, como que a gente faz isso? Aí tem uma série de aspectos, né? Se eu for falar todos aqui, né, a gente vai fazer um vídeo imenso aqui, mas obviamente no canal aqui eu sempre vou falando. Mas existe o aspecto de você ser mais pontual, existem os aspectos mais humanos, né? Ser mais pontual, né? Ser mais cortês, educado com as pessoas, respeitoso com as pessoas, né? Você honrar os seus compromissos, você ser um líder, né? Porque no fundo o artista, ele tem que ser o líder da carreira dele, né? Por mais que haja um empresário que dê as condições, no fundo a carreira é dele, né? Por mais que alguém vai te ajudar, que vai estender a mão, que vai fazer muito por você, e é fundamental sim um empresário, um manager, ainda assim a carreira é sua. Então,
sim, um artista precisa ter aspectos de liderança, porque ele está liderando a marca dele, né? Você, como artista, você é uma marca, então você é o líder dessa marca. Você pode até designar a um CEO que toque a sua marca, mas no fundo é o seu nome que está lá na porta, sacou? É o seu nome que está anunciado. Então, se você não for um líder e correr atrás das coisas da sua empresa, da sua marca, fudeu, entendeu? Então, isso também é um aspecto de profissionalização. Em aspectos mais materiais, existe uma ideia dos contratos, né? Inclusive agora, dia 7 de abril, né? Ou seja, daqui a 3 semanas, eu vou lançar pela segunda vez a caixa preta, que tá até ali no cantinho ali, ó. Tá vendo aquela caixa preta ali? Ali é a caixa preta do show business. O que é a caixa preta? A caixa preta é um pack de documentos, né? Os documentos mais profissionais, né? Utilizados pelos grandes artistas do mercado da música, para que você possa ter esses documentos para você, né? E colocando os seus dados, você possa utilizar. Pô, mas para que eu quero documento, Rodrigo? Porque esse é um dos aspectos da profissionalização. Né? Para você jogar uma pelada, você não tem que assinar um contrato. Você só vai, né? Vai lá, joga pelada e tamo junto e tal. Né? Agora, todos os jogadores que estavam em campo ontem têm contrato com seus clubes, né? Todos. Então, quando você coloca um contrato, a coisa ganha mais gravidade, ganha mais profissionalismo. Outro dia eu estava vendo um vídeo do Matuê no começo da carreira dele e ele mostrando pra galera o primeiro contrato dele de show, R$500 o cachê. R$500 o cachê e tinha um contrato. Quantos artistas eu não atendo, eu não conheço, né? E eu mesmo já trabalhei, né? Que a gente fazia show às vezes com cachê muito maior e sem contrato, né? Por quê? Porque não era tão profissional. Então, o profissionalismo, ele começa independente do seu tamanho. O Matuê lá com um cachê de R$500 e um contrato. Por quê? Porque quando você manda um contrato, você traz mais peso. Fala, caraca, não é bagunça, entendeu? Aqui não é bagunça, aqui tem clareza, aqui tem transparência. Então, os contratos, sejam contratos de gestão, contrato de show, né, contrato de edição de música, contrato de fonograma, sejam outros tipos de documentos que não são documentos oficiais, mas são documentos extremamente necessários para o dia a dia do artista, como um cronograma, né, de show para um produtor fazer, seja um rider de som, um rider de luz, né, enfim. Na caixa preta que eu vou lançar dia 7/4, eu pego todos esses documentos, né, coloco ali dentro, todos eles, mando eles com espaço em branco, né, para você só preencher os seus dados ali e você ter já alguns documentos muito mais profissionais que você vai comunicar para quem lidar com você, para quem negociar com você, seja um contratante, um empresário, ou você empresário quer lidar com um artista, né? Quantas vezes o cara, não, eu sou empresário, eu vou te empresariar, mas não bota um contrato para o cara assinar, ou se bota um contrato que meu irmão ele nem sabe nada que está acontecendo. Então, lá na Caixa Preta, dia 7/4, eu vou disponibilizar mais uma vez isso. Tem um detalhe, né? Eu já abro aqui também para quem chegou aqui até agora. Eu não vou ficar fazendo lançamentos, né? Não é muito a minha pegada. Eu lancei ano passado para ver como é que era. Vi que muita gente curtiu, muita gente gostou e agora vou lançar mais uma vez e não vou lançar novamente. Mas vou deixar lá, sabe? Né? Óbvio que eu vou botar um preço mais barato no começo pra galera, vir logo. Depois eu vou subir um pouco e vou deixar ele lá. Então, mesmo que você não consiga adquirir na primeira semana, onde vai estar mais barato, ele vai ficar lá, se bobear ad eterno. Vai ser, a minha contribuição, né? Depois de 10 anos aí de carreira, um pouco mais de 10 anos de carreira, né, uns 8 anos aí de rap, é a minha contribuição para a cena, é deixar aí disponível que você consiga, né, utilizar esses documentos e sim se profissionalizar. Então, os contratos, claro, são um aspecto gritante da profissionalização de um artista, de um produtor, de um empresário, de um curioso, né? Às vezes o cara é curioso, vê um artista talentoso e aí, o que ele faz? Ele não sabe o que fazer, ele não sabe um contrato poder assinar com o cara, ou quais são os passos que ele tem que dar na carreira, né? E tudo isso começa também pelo contrato, porque o contrato, se você pegar o contrato e ler o contrato, e lá na Caixa Preta eu vou auxiliando isso, você a partir dali começa a entender as suas obrigações, seus deveres, o dever do artista, né? Tudo está ali para te ajudar a saber quais são os próximos passos a dar. Então, seja os contratos, sejam outros aspectos. Mas se eu comprar a Caixa Preta de Série do 4, eu virei empresário, virei artista, virei profissional, virei o Matuê, virei o Timaya. Porra, não, é óbvio que não. Isso é um aspecto da profissionalização fundamental. Inclusive, comunica valor. Se o seu cachê é R$500, você botando um contrato, você já pode cobrar mais caro. Por quê? Porque o cara percebe que tem valor ali, tem trabalho, não é bagunça.
Quando você começa a colocar barreiras profissionais, não é barreira para impedir os outros, mas etapas profissionais, você vai tornando um negócio, você vai mostrando, comunicando para quem está negociando com você que você tem mais valor. Você não está ali, meu irmão, a lá caralho, aquilo ali é sério para você. Então, seja os contratos, seja a liderança que você tem que trabalhar, seja a pontualidade, vários aspectos, né, humanos, né, comportamentais e técnicos, como é esse que eu estou falando aqui, você vai precisar para se profissionalizar. E, cara, em 2025 não cabe mais artista que não é profissional. Né? Se o cara já é grandão, como eu falei, dá uns moles, a cena, os contratantes, né? Até talvez dá uma relevada e mesmo assim não vai poder ficar muito tempo ali. Se ele ficar muito tempo assim, pode ter certeza, ele será deixado de lado. Porque ninguém quer lidar com outra pessoa que é totalmente imprevisível. Não dá para ser totalmente imprevisível. Se você é totalmente imprevisível como artista, você delega para o empresário, né, que faça você ser previsível, né, que seja o braço executor e que traga previsibilidade na tua atuação para os outros, para que eu contrate um show seu e saiba que você vai cumprir aquilo ali. Se você não tem essa capacidade, que você delegue para alguém, né, esse poder de fazer você andar na linha, né? Nem que seja a sua mãe, tá ligado? Porra, meu irmão, ninguém bota ordem em mim, mas tua mãe bota, né? Tua mãe manda tu acordar, tu vai. Tua mãe manda tu ir comprar um pão, tu vai. Então nem que tu bote tua mãe. Precisa ter alguém ali. Se você não tem a capacidade, aí precisa muita humildade para reconhecer isso. E eu não tenho a capacidade de fazer isso. Coloque alguém para te ajudar, né? Que tenha autoridade sobre você para fazer você correr e caminhar em direção às coisas certas. Então, em 2025, não dá mais. Artista que está começando, empresário que está começando, produtor que está começando, pode ter certeza, não ficarão. Serão todos expulsos da cena. Né? E serão expulsos de qualquer profissão, né? Ficarão lá na rebarba, nunca vão conseguir, né, caminhar e dar passos longos, passos mais altos. Né? Por quê? Porque é assim que o mundo está, estamos caminhando para sermos mais profissionais, graças a Deus. As coisas estão ficando mais transparentes, né? Menos obscuras, a gente tem acesso à informação, enfim, tem N fatores que fazem com que um artista hoje tenha que ser um atleta do show business, né? Assim como o jogador de futebol. Né? Antigamente, né, até a analogia com o futebol fica perfeita nesse caso, né? Antigamente dava para aceitar o Romário, né, sair, meter o pé, ir pra noitada, chegar de manhã, treinar e jogar, vir da praia direto pro jogo, né? A gente ouve essas histórias e acha do caralho, né? Como eu falei, há um romantismo em volta disso. Era aceitável. Outra coisa, era o Romário, né? Era o Romário. Mesmo naquela época, um cara meio mais ou menos, que não fosse muito esforçado, já seria cortado. O Romário, o pessoal até fazia uma vista grossa. Mas hoje em dia, você acha que se o Vinícius Júnior ficar uma semana sem ir pro treino, ou começar a chegar atrasado, tu acha que o Real Madrid vai falar, não, é o Vini, né? Foda-se que é o Vinícius Júnior. O Vinícius vai tomar multa, vai ficar fora, vai ficar no banco, vai ser afastado, o caralho de asa que for. Né? O cara não pode mais ter essa postura. Por quê? Porque se espera de um profissional que seja profissional. Seja um atleta, seja um artista. Você precisa ser profissional. E para isso você precisa, né, crescer em conhecimento e nas ferramentas. Fechou, rapaziada? Espero ter sido claro. Não esqueça aí, dia 7/4 eu vou colocar o ar aí para vocês, essa caixa preta, que eu acho que vai ajudar novamente muitas pessoas. E tamo junto, até a próxima. Valeu!